Nesse vídeo vou te levar numa viagem extraordinária, diferente de tudo que você já viu e te ajudar a entender e compreender melhor esse assunto. Quando sentimos, nos afastamos do Criador e de nosso único mediador, Cristo Jesus. Quando beiramos a morte, é ainda pior porque estamos negando o Criador. Sim, estou falando de algo que quase todos nós sentimos: o medo. Fraqueza e medo. Viver é perigoso. Disso, todos nós sabemos. Os dias irão se repetir continuadamente, dia após dia, com as mesmas ações do dia anterior. Nada muda até que o último suspiro aconteça, e para melhor entendimento vou definir a palavra fé. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é o caminho que nos leva à salvação e nos fortalece. Mateus 21, versículo 1, diz assim: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. É importante lembrar que a fé é destruída pelo medo, destrói nossa salvação, acaba com nossa esperança e nos torna fraco e vulnerável ao diabo, que é o acusador. Agora que você entendeu essa parte, vamos ao medo. Medo da morte, o inevitável. Pensar no inevitável e no desconhecido é assustador. Adoece o corpo e nos afasta do espiritual. Medo da morte, em poucos casos pela velhice. Já a maioria por doenças, em ambos os casos destrói nossa fé. Se tivermos medo de morrer, por que passamos a vida desejando salvação em Cristo Jesus? Isso é uma afronta ao Criador. Se não quero estar com Ele, por que chamo pelo seu nome? Procurar pelo Pai, apenas quando precisa de ajuda. Isso não nos torna um filho melhor do que aquele que o despreza. O desejo de conquistar tudo o que sonhou ou sonha em ter nos leva à ansiedade e o medo de não conseguir. Isso nos afasta do Espírito Santo e nos aproxima da indústria e também é vaidade aos olhos do Criador. Um homem deve ter a fé pura tão cristalina quanto a água. Dessa forma, por menor que ela seja, consegue estabelecer suas regras, lei e ordem, e sua descendência será forte e evoluída, espiritualmente estando mais próximo do Criador. O pai que se preocupa com os filhos tem medo do inevitável. Se não acredita que tudo vai ficar bem, onde está o Criador na tua vida, homem de pouca fé? Nenhum profeta sentiu medo, porém há quem diga que até Cristo Jesus sentiu medo. Esse é um grande erro que um ser humano pode cometer. A grande aflição. Jesus não sentiu medo, e sim uma grande aflição. Se acreditarmos que teve medo, então ele era um homem comum e teria fracassado na sua missão. Mas Cristo Jesus é o Filho do Criador e sabe todas as coisas. Acredito que Cristo Jesus cumpriu sua missão rigorosamente bem segundo a vontade do Pai, pois dessa forma estava tirando de nós o grande pecado, que foi cometido por Adão e Eva no paraíso, nos dando a liberdade de escolha. O Criador agora habita entre nós. Eis que bato à porta. Aquele que abrir cearei com ele e ele comigo. O medo sempre foi imposto pelo sistema global religioso, e não religioso em sua maioria, para nos manter enjaulados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do medo que nos tornamos fracos e destruímos nossa fé. Há milhares de anos o sistema maligno vem evoluindo, implantando o medo, distorcendo a verdade e tornando o povo cada vez menos inteligente. Muito jejum e oração. Hoje em dia, para ter nossa coragem de volta e fortalecer nossa fé, temos que apagar a coisa mundana de nossas mentes. Fazer muito jejum e muita oração todos os dias. Mas tem outro problema. A alimentação nos afasta do mundo espiritual e destrói nosso corpo, nos tornando independente da indústria farmacêutica. Acabar com tudo isso é uma atitude nobre e as portas do céu se abrirá novamente. Eu desejo felicidade e paz. Que Deus vos abençoe grandemente a todos.